Desde que cheguei aqui na universidade, fui provocada pelas espacialidades. O assunto devagarzinho tomou conta de mim. Meu desejo era cada vez mais entender como nos afetam esses terrenos que atravessam o universo das artes. Ao refletir sobre as influências proporcionadas pelo contato da arquitetura para com os corpos, sabia que seriam projetados e reproduzidos os contextos culturais e sociais de uma dada época, de modo que seriam capazes de modelar comportamentos, percursos e gestos. Assim, decidi investigar o peso da carga disciplinar de dominação patriarcal europeia nas vivências das mulheres nos espaços urbano e doméstico, a partir do trabalho de artistas mulheres como importante ferramenta expressiva de apropriação e posicionamento político. Espaço Corpo-Gênero, relação entre arte e espaço urbano sob a perspectiva de artistas mulheres, é o meu primeiro subprojeto de iniciação científica, realizado em 2019 e 2020. Começo com trabalhos fílmicos e fotográficos de Chantal Akerman e Valie Expor, duas artistas que me inspiraram durante a matéria de vídeo 1, cuja professora Aline Dias topou me acompanhar como orientadora. Agora, na segunda edição do Escutar a Escrita, conto como foi esse processo. Traçamos o ambiente da casa em contraposição ao ambiente da rua, percebendo as ligações entre o público e o privado. Encontramos diversos indícios que confirmavam a opressão de gênero diariamente que confinam o corpo da mulher à rotina cercada pelas responsabilidades e aptidões femininas. Parecia que Akerman gritava através dos silenciosos e extensos filmes que mostravam o cotidiano de suas personagens. Dias recheados pelas atividades domésticas repetitivas que realizam, confinados em suas próprias residências. Limpeza, cuidado, reparo, alimentação, retoques, fora a cobrança por uma aparência estética padronizada. Posso dizer que são rituais não sagrados, não valorizados e sem fim. A artista ainda brinca com a interação dos corpos com os objetos e espaços perante a desconstrução dos sentidos e funções dos mesmos, atribuída ao colapso físico ou mental até momentos catárticos, momentos de explosões. Em paralelo, Expor questiona o uso e formato dos espaços ao inserir o próprio corpo em contato direto com a arquitetura austríaca. Expondo certa vulnerabilidade de si e tensão do corpo que domina o espaço público, masculino, ela tenta encaixar e reproduzir o formato das arestas e vértices das esquinas, ruas, colunas, cantos, escadas, espaços negativos e até mesmo aqueles que não se sabe nominar, espaços esquecidos. Passei a enxergar a pesquisa em todos os lugares. Ainda vejo. Me tornei muito mais atenta aos sons, aos gestos e aos elementos que habitam dentro e fora das casas. Até mesmo os mais simples entregam pistas. O olhar pelas janelas, o limpar delas, pendurar das cortinas, abrir e fechar. O que deve e não deve ser visto. A vigilância. As grandes redes de proteção. Arrastar, torcer, bater panos e vassouras. Os restos das ações. Reconheço cada vez mais o esforço de tantas mulheres que coexistem comigo, seja no presente, passado ou aquelas que ainda estão por vir. Sinto que me aproximei do trabalho de minha mãe, que é a dona de casa, e me sensibilizei ainda mais. Identifiquei na pesquisa questões que ela questionava desde que eu era pequena. Já senti culpa por ser parte disso, por ter invadido o seu útero e mudado completamente seus planos, embora ela jamais concordasse comigo. É por uma força muito maior, uma força de poder, que o sofrimento da maternidade e do trabalho acontece, condicionando cada sujeito pelos recortes de gênero, raça e classe. É, portanto, uma batalha de sentimentos que confere a teoria à realidade. Gosto de pedir permissão à minha mãe para acompanhar seu trabalho e convidá-la para participar e contribuir para as ideias relacionadas à pesquisa. A pesquisa revelou ser um processo de autoconhecimento profundo, onde a pandemia tornou mais intensa e solitária. Entretanto, é o percurso que trilhei, as experimentações artísticas que realizei e as oportunidades compartilhadas com outras pessoas que me motivam a seguir adiante.
caminho à minha segunda iniciação científica com o professor Marcos Martins, em que investigo o cruzamento das relações dos ambientes internos que constituem a casa com os externos, a partir das fachadas das construções civis, passando por seus processos de manutenção e reforma.